Então, nós vamos falar sobre o Brasil. Então, vamos começar fazendo, eu vou fazer 7 perguntas e vocês vão responder mentalmente essas perguntas para, no decorrer da palestra, a gente ir compreendendo o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, a primeira, o que você acha do Brasil? Se você tivesse que falar a sua opinião sobre o Brasil, o que você acha? Qual é a sua emoção de estar brasileiro? Você se emociona por dizer que é brasileiro? Você se envergonha? Qual é a sua emoção? Se você pudesse escolher sair do Brasil, você sairia? Você iria para onde? E por que esse lugar? Se alguém deseja sair do Brasil, por que esse lugar que você deseja ir? Você sabe justificar o porquê que você gostaria de ir para este lugar? Se os nossos mentores chegassem aqui hoje e fossem falar com cada um de nós a nossa próxima reencarnação, cada um de nós decidiríamos reencarnar novamente no Brasil, sim ou não? Se falasse assim, olha, então essa aqui já passou, a próxima reencarnação, quer nascer no Brasil? Sim ou não? E a última pergunta é, você tem ideia por que você nasceu no Brasil? Você tem assim alguma... eu acho que foi por causa disso, ou nunca pensei sobre isso, mas você tem uma ideia? Tem um livro que é de um espírito chamado Antônio de Aquino, que o altivo, que é um médium, ele já desencarnou, mas uma pessoa muito séria. A Cândida conheceu o altivo, né, Cândida, lá do Leon Denis? Chegou a conhecer? Não, né? Ele era uma pessoa extremamente, um médium assim, muito ostensivo e muito sério. Ele psicografou esse livro, Inspirações do Amor Único de Deus. É da editora Leon Denis, que é uma editora séria, comprometida com a doutrina espírita. E tem o CD, se alguém puder, as mensagens são belíssimas. E aí, aqui? E aí, o altivo, pode dar mais um clique, que é este aqui, que é esse médio, e o espírito, pode dar mais um clique, que é o Antônio de Aquino. E ele escreveu nesse livro um capítulo chamado Jesus, o Condutor do Brasil. E esse espírito Antônio de Aquino, a última reencarnação dele foi em Pisa, no século XVII, e ele era muito rico. Mas teve um dia que ele, meditando sobre a vida, ele resolveu se aliar a uma religião, que na época foi a religião católica, e ele saiu a pregar. E tem uma frase sobre ele, que eu particularmente acho muito interessante, e muito firme, muito séria, que ele sacrificava a conveniência em nome da verdade. E aí a gente até tem que pensar se nós temos esse compromisso, quando nós estamos na religião, na doutrina espírita, em sacrificar a conveniência em nome da verdade. E aí ele vem falando sobre ele fez esse texto, Jesus, o Condutor do Brasil, que eu peguei algumas coisas para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Mas Jesus, o que Jesus tem a ver com o Brasil? Se fala tanto Brasil, a pátria do Evangelho, que Jesus é o governador do Brasil, mas Jesus. Então vamos trazer um pouquinho a imagem de Jesus, o semblante de Jesus, que no livro Há 2000 anos, Psicografia de Chico Xavier, o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, que na época ele era um senador Públio. Quem é que já leu esse livro? Levanta a mão. Tá. Quem não leu, leia, porque conta a história do mentor do Chico Xavier, o Emmanuel, que há 2000 anos atrás ele era um senador chamado Públio. E esse senador, ele esteve com Jesus. Em vários momentos ele esteve com Jesus. E é muito interessante uma passagem que Jesus convida ele para seguir com Jesus. E aí ele olha para Roma, ele olha para Jesus e ele decide seguir quem? Seguir Roma, porque ele era muito importante em Roma. Ele tinha Roma na época era dona do mundo inteiro, né?
E aí tem uma hora que ele escreve uma carta para o governador e ele fala que encontrou Jesus, porque foi naquele momento que estava aquele tumulto, que quem é Jesus, quem é esse Nazareno, quem é esse filho do carpinteiro, o que está acontecendo. E nessa carta ele escreve um pouquinho quem é Jesus. Eu trouxe só um trecho aqui da carta para a gente ir vendo. Isso ele escrevendo. Diante dos meus olhos, né, dos olhos de Públio, ansiosos, está cara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para mim. Então, isto é uma mensagem, isso é uma experiência do Públio que ele depois vem trazer para cada um de nós, porque isso, muitas pessoas que têm dificuldade de se concentrar, têm dificuldade de orar, então leia, a gente vai ler nesse trecho, porque vai facilitando formar na nossa mente essa figura. Então isso aqui, na verdade, é uma visualização terapêutica que é feita. E aí, Jesus, o condutor do Brasil. Então responda mentalmente. Vocês concordam que Jesus é o condutor do Brasil? Vocês acham que Jesus está à frente? Vocês confiam nessa orientação que os Espíritos dão? Não, eu acho que é mais ou menos, não é possível, do jeito que as coisas estão, não é possível que ele esteja na frente. Ou então, não concordo. Ou então, concordo. Responda mentalmente, porque a doutrina espírita, ela incentiva o tempo inteiro a gente a raciocinar, a gente ter o bom senso, a gente conquistar a fé raciocinada. E a gente só conquista quando a gente começa a remexer os nossos valores, remexer as nossas ideias, justificar as nossas respostas. Eu acho isso. Por que você acha isso? Eu queria nascer em outro lugar. Por quê? Então, na hora que a gente vai justificando, nós vamos nos conhecendo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta aos espíritos: como é que a gente faz para evoluir agora, nesta vida? A resposta é: olha, um sábio da antiguidade já falou, conhece-te a ti mesmo. Porque com Jesus é assim, com Deus a criação é assim, as respostas sempre estiveram aí. Então, um sábio lá na antiguidade já falou, conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho da gente se conhecer. E a gente só vai se conhecer se a gente justificar os nossos pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Por que eu quero isso? Então, essas coisas vão facilitar. Só que antes do Brasil, tem uma história do mundo. O Brasil é um bebê. É muito jovenzinho o Brasil. Então tem toda uma história do mundo. E o Antônio de Aquino, ele tem uma frase que eu acho interessante. Porque toda essa trajetória da história do Brasil, nós vemos assim muitas desgraças, né? Se a gente for passar assim a história do mundo, nós vamos ver, nossa Senhora, quanta coisa aconteceu no mundo. A frase do Antônio de Aquino é: e a humanidade segue seu caminho projetado por Deus. Porque isto é um caminho, e nós estamos seguindo esse caminho. Então, eu vou fazer assim uma rápida pincelada na história do mundo para a gente chegar no Brasil. Então, cada época da história do mundo teve um povo em ascensão. Eu vou falar sobre 10 povos. Vou falar muito sinteticamente para a gente entender como é que tudo isso, o que está acontecendo agora. Então,
lembra os egípcios, né? Aqueles povos já lá antigos e tal, que eles vieram com a ideia de Deus, mas como eles já tinham uma sabedoria, já tinham um intelecto avançado, ele difundiu o politeísmo, mas com a ideia de dominar. Então nós vamos ver lá no Antigo Egito, os intelectuais, os que estavam conduzindo a religião, eram os mesmos que estavam comandando a população, dominando a população pela falta do esclarecimento, dominando pela ignorância e pelo medo, porque qualquer coisa o Deus iria castigar. O próprio faraó, ele era o próprio Deus. Ele não era o Ramsés, inclusive, porque muitos diziam que era um filho de Ra, filho do Sol, filho de Deus. O Ramsés falava que não, que ele é que era o próprio Deus. Aí nós vamos ver a Índia e a China, que vieram como as primeiras vozes da filosofia e da religião. Mas, de alguma forma, a vaidade pelo conhecimento causou um isolamento. Acabou que não se misturou com as outras pessoas do mundo. Acabou que ficou um pouquinho mais isolado. Quem fala muito bem sobre isso e fala com muito mais detalhe e muito mais rico é o Richard Simonetti, que ele tem um trabalho, tem DVD inclusive, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então ele faz essa abordagem, eu peguei dele inclusive, muito mais aprofundada, quem quiser ver depois. Depois vieram os judeus, que era um povo que estava à frente do seu tempo, que veio com a missão de trazer a ideia monoteísta, a ideia do Deus único, mas que também, por um pouco da sua vaidade, do seu conhecimento, acabou se isolando. Ninguém se mistura, o povo ele fica apenas entre ele mesmos. E aí vieram os romanos. E quando a Roma chega, ela vem com a ideia para favorecer o entendimento, porque os romanos eles vieram desbravadores. Teve uma época que Roma dominava o mundo. Havia romano dominando em todos os lugares do mundo, em todos os cantos, no Ocidente, no Oriente, os romanos estavam lá, porque eles eram destemidos, eles iam mesmo. Então, quem é um desbravador tem sempre a bandeira de levar o quê? De levar o conhecimento, espalhar o conhecimento, de unir os povos através do comércio. Então, esta, na verdade, foi a missão dos romanos. Mas, empolgados pelo poder, eles acabam entrando para a exploração pela violência. Porque o poder foi tão grande, então, aonde eles iam, ao invés de ele ligar povos, ele dominava povos e espalhou o terror pela terra na época. Aí vamos pular para o século VI. Antes dos desvios do cristianismo, surge um médium, Maomé, que veio justamente falar sobre reunir essas tribos árabes, veio falar sobre de Deus, todo mundo é um Deus só, mas também pela sua vaidade, pelo fanatismo de ou crer ou morre. Então vieram o quê? As primeiras guerras, as guerras religiosas vieram porque todo mundo tinha que crer da maneira que ele acreditava. E aí a gente pula para o século VIII, que vem o Carlos Magno, que ele veio com a missão de fazer a reorganização social no Ocidente, que os bárbaros tinham detonados em Roma. Então ele veio desbravador, caminhou por todos os lugares, que ele veio justamente para reunir os povos, mas pelo seu autoritarismo, pela sua vaidade, pela exploração, pela violência, ele acabou também não dando conta do recado. Aí vamos pular para o século XVII. Apareceram a França e a Inglaterra. A França com as artes, com o fim do absolutismo, que na época
era um péssimo exemplo daquele absolutismo onde o rei esmagava qualquer situação. Vem Napoleão. Tem um livro chamado Cartas e Crônicas e um capítulo chamado Napoleão e Kardec, que ali especificamente mostra o objetivo de Napoleão, qual era a função dele na Terra. Muito interessante. Eu acho que valeria uma palestra sobre esse texto, para a gente entender, inclusive, por que a doutrina espírita nasceu na França. E o Napoleão, ele veio com uma missão muito grande. Ele rompeu, ele foi a segunda pessoa que rompeu com a igreja. Lembra? A igreja, na Inquisição, dominava o mundo, coroava os reis, determinava quem seriam os imperadores e massacrava o povo com a Inquisição. Aí Henrique VIII, na Inglaterra, o caso da Ana Bolena, lembra? Que ele queria casar de novo, o Papa queria que ele continuasse com a da Espanha. Ele falou que não, que sim, que não. Ele era muito vaidoso, rompeu com a igreja, fundou a igreja anglicana. Ele falou, quem é o Papa aqui sou eu, quem manda sou eu agora na religião. Os outros reis e imperadores, quando viram aquilo, falaram, caramba, o cara rompeu com o Papa e não veio nenhuma língua do fogo do céu e queimou ele. Pelo contrário, ele casou 6 vezes e tudo deu certo na vida dele. Então isso foi o grande incentivador, na época do Henrique VIII, para minar todo o poder da igreja. E o segundo e grande motivador foi o Napoleão, que na época o Papa que coroava os imperadores, quando foi coroar Napoleão, Napoleão pegou da mão dele a coroa e se autocoroou, ainda coroou a mulher dele e falou, olha, aqui quem manda sou eu e sai para lá. Mas, pela sua vaidade, Napoleão também não dá conta do recado. Aí lembra que Napoleão, ele vai para o exílio e fica na ilha de Elba. Neste momento, e que conta no livro, ele em desdobramento, o corpo dormindo, ele é levado no plano espiritual. Quando chega lá, muitos espíritos ligados à evolução do mundo, inclusive ele fica sabendo que o Kardec vai reencarnar e qual é o objetivo de tudo, e aí fala para ele não ter tanta vaidade, e ele cumprir a missão. Então dizem que vão dar uma segunda chance. Ele volta, realmente, ele sai do exílio, tem a segunda chance, assume o poder, mas a vaidade foi bem mais alto e aí ele acabou, mais uma vez, não dando conta do recado. Aí vamos passar para o século XIX, nos Estados Unidos, que surge uma nação trazendo o quê? A bandeira da democracia, de um país livre, uma nova maneira de viver, onde qualquer pessoa que chegasse lá poderia dar certo. E eles vêm com a proposta de demonstrar a riqueza parte da vida, mas a sua ambição induzindo todos ao consumismo, como também a riqueza, ela não só faz parte da vida, como ela é a finalidade da vida, sai do objetivo da cooperação para a competição. Quem não é bem-sucedido é um fracassado. E aí vem toda essa era de consumismo e que está gerando um lixo absurdo no mundo, e a gente fala, joga o lixo fora, mas joga fora para onde? O negócio é redondo, o planeta é redondo, não tem fora. Não existe jogar lixo fora. Então, acabou que está mais ou menos assim. E o Antônio de Aquino, se referindo a isso, ele diz, que aí a gente fala assim, meu Deus do céu, todo mundo não deu conta do recado. Caramba, que isso? Que maluquice é essa? E o Antônio de Aquino fala, meus irmãos, aprendam a ver nisso tudo a admirável bondade de Deus, dando a todos uma oportunidade de caminhar. Então, nós podemos agora perguntar, qual é a minha oportunidade de caminhar? Qual é a minha responsabilidade pessoal? O que eu vou fazer com o conhecimento que a doutrina espírita passa para mim? Qual é a ideia da vida? Analisando essa história toda, porque nós, com certeza, participamos desse caminhar da humanidade.
participamos lá do Egito, de Roma, da França, da Inglaterra, do Oriente, de outras religiões. Todos nós já participamos disso tudo. A ideia não é que eles não conseguiram. Nós, a humanidade, ainda não conseguimos, mas vamos conseguir. E aí, vamos chegar aqui no Brasil. Vamos fazer uma pequena análise do Brasil. Tem vários livros que abordam os bastidores espirituais do Brasil. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, ele fala um pouquinho dos bastidores espirituais do nascimento do nosso planeta, dos povos chegando, das coisas acontecendo. Esse Brasil mais além, Dom Pedro II e Princesa Isabel e abolição. Quem gosta de história e quem quer saber os bastidores espirituais do Brasil, isso aqui é um prato cheio. E aí, a Princesa Isabel, ela nasce, ela vem com uma programação reencarnatória. Ela vem com o objetivo de assinar e de acabar com os escravos, com a escravidão no Brasil. Então, nesse livro, mostra os bastidores, falando que desde pequena, esse assunto é frequente na sua casa. As conversas, desde pequenininha, porque ela já vem isso com o plano espiritual, e ela também vai tendo essas ideias. E aí, quando ela era mocinha, o pai dela determinou o casamento, né? Era ela e a irmã Leopoldina. E então, uma ia casar, a Leopoldina ia casar com o conde, e ela ia casar com o duque. E aí os rapazes vieram para elas conhecerem, e o casamento ia ser em seguida. Quando os rapazes chegaram, na verdade, uma gostou mais do futuro marido da outra. E aí elas conversaram e falaram, cara, eu gostei mais do seu marido, do seu futuro marido. Eu gostei mais do seu e tal. Foi falar com o pai, mas pela hierarquia não podia. Mas o pai, com bom senso, falou, olha, sabe de uma coisa? Vamos trocar. Então, a Isabel, que ia casar com o duque, e a irmã com o conde, aí trocaram, ela casou com o conde Deu. E o conde Deu era um homem abolicionista. Mas, olha, erraram, tinham a sua vida cheia de acertos, de erros, mas a missão que eles vieram fazer, eles cumpriram. Não são espíritos puros, não são os maiorais. Isso para mostrar que muitas vezes nós podemos fazer coisas grandiosas sem esperar ser ainda um espírito puro. Muitas vezes a gente fala assim, quem sou eu para fazer alguma coisa? Você é você está viva, encarnada aqui, então isso é o suficiente para você fazer qualquer coisa. E aí, ele era um rapaz visionário, abolicionista e tal, e ela também, falando de abolição. Aí, ele fez uma pergunta para ela. As palavras dele. Seria minha princesa capaz de ficar livre dos negros que a servem desde a infância? Ela falava tanto de abolição, mas ela falava da abolição dos outros. As outras pessoas abolirem os escravos. E aí ele fez essa pergunta. E ela, o que ela respondeu para ele? Nada. Ela passou a noite em claro, pensando e querendo justificar as respostas dela. Aí ela entrou no processo do conhece-te a ti mesmo. E ela, e agora? O que eu vou? E aí, marcou o casamento e tal. Ela dá essa resposta no dia do casamento dela. Quando ela chega no casamento, ela fala, olha, eu vou te responder e para falar para você que eu sou a favor da abolição, eu, de presente, dou 10 cartas de alforria, detalhe, para os meus 10 melhores escravos. E a gente, quando dá roupa, a gente só dá roupa que não presta, né? Quando a gente vai dar alguma coisa, se bobear, a gente dá estragado. Ela pegou os 10 melhores escravos, os de mais confiança, os mais inteligentes, os mais úteis, os que estavam à frente do comando da casa. Ela pegou os 10 e alforriou os 10. Porque ela queria viver o que era aquilo que ela estava exigindo que uma sociedade vivesse. Isso aconteceu em 1864. 1864. 7 anos depois, em 1871,
ela assinou a lei do ventre livre, porque ela já tinha moral para assinar isso. Olha, a partir de hoje, quem nascer de mãe escrava, livre é, não é mais escravo. Aí, 14 anos depois, em 1885, ela assinou a lei dos sexagenários. Todo escravo que chegasse aos 65 anos não era mais escravo, porque ela liberou todos os escravos dela acima de 65 anos. Então, ela começou a ter o quê? Moral, olha, você é a princesa, que é dona de tudo. Está fazendo? Todo mundo tem que fazer. E em 1888, 24 anos depois de quando ela casou, ela realmente assinou a Lei Áurea. E esse livro, Abolição, mostra os bastidores espirituais do ato, na hora que ela está. Inclusive, nesse livro, vem falando de vários benfeitores, de vários amigos espirituais que foram incentivando ela nos momentos de fraqueza. Porque ela teve muitos momentos de fraqueza, ela errou. O próprio Conde Deu, ele foi muito comprometido com a guerra do Paraguai, mas eles fizeram aquilo que foi proposto para eles. Em 1889 foi a proclamação da República. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um outro livro também que fala do Brasil, então, Pátria do Evangelho, isto é uma proposta, não é um decreto, é uma proposta. Como foi uma proposta dos egípcios, uma proposta dos romanos, uma proposta dos franceses, dos ingleses, dos americanos, é uma proposta para nós que estamos aqui, que nascemos aqui. Então, cada um de nós tem que responder mentalmente e justificar. Olha só, eu estou dentro da proposta, eu estou fora da proposta. Porque esta é uma proposta, não é para o presidente da República, ela é uma proposta para as pessoas que nascem no Brasil. Então, fica aí a nossa proposta e a gente pensar, por que eu nasci aqui? O que eu estou fazendo aqui? Será que é a minha primeira reencarnação aqui? A gente tem que ver. Eu gosto muito daqui? Não gosto? Eu fico arrumando um jeito de sair daqui? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Nesse outro livro, Brasil Mais Além, tem 3 depoimentos muito interessantes. Pode passar. Tem vários depoimentos, mas tem um de Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca e o Pedro de Alcântara. Rui Barbosa, olha o que ele escreve. O texto é grande, eu trouxe só uma frase dele. Quer dizer, Rui Barbosa em espírito, passando a psicografia, dando essa mensagem. Brasil, adotaste-me por filho afortunado, quando te bati a porta acolhedora, fugindo ao céu borrascoso e sombrio do velho mundo. Então, muitas vezes, a gente pode falar assim, meu Deus do céu, como é que eu escolhi nascer aqui no Brasil, nessa bagunça? Mas muitas vezes nós não escolhemos, nós fomos acolhidos aqui. Porque o negócio lá está feio para o nosso lado e a gente veio para cá e fomos acolhidos, não escolhidos. Deodoro da Fonseca, Brasil, aguardamos com alegria a vocação ao retorno ali de carnal para melhor servir ao Brasil, credor do nosso mais alto espírito de renunciação. Então, são espíritos e muitos outros esperando reencarnar no Brasil, justamente para ajudar que essa proposta seja efetivada. E Dom Pedro II, ele fala, ele assinou, engraçado, apenas como Pedro de Alcântara, ele não assinou como o título dele. Ele fala, e tendo a gratidão por companheira, volvo ao pátrio torrão da alma saudosa, amando mais a terra brasileira. E aí a gente pode fazer uma comparação do Brasil com as bem-aventuranças. Isso foi o Simonetti que fez, eu achei fantástico. Olha aqui que ele fala, a semelhança do Brasil com as bem-aventuranças. Ele diz,
Primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina, que foi o pessoal todo de Portugal que chegou lá. Mais tarde, viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. E daí nós vemos o Brasil no Réveillon, na praia. Você vê judeu, bandista, espírita, evangélico, católico, todo mundo na praia. Aí tá um terreiro aqui, mãe de santo, o outro joga um negócio lá, o pastor faz da bênção, o outro pastor aproveita e faz o batismo, o judeu está lá tirando foto, e não há briga religiosa. O Brasil é o único local do mundo que todas as religiões em um determinado dia se juntam e não acontece nada. Nunca uma sinagoga aqui foi explodida, nunca, nenhuma mesquita, absolutamente nada. Então isso faz parte da alma coletiva e nós temos cada vez mais de agir desta forma, sem sectarismo religioso, respeitando todas as ideias e respeitando o momento de cada um. E aí o Simonetti completa falando: não busquemos nunca no Brasil carisma, um Brasil potência, um Brasil cultura, um Brasil riqueza, um Brasil poder. Por quê? Nenhuma nação foi tão inspirada quanto Israel, tão poderosa quanto Roma, tão culta como França, tão forte quanto Inglaterra e tão rica quanto os Estados Unidos. E fracassaram nas suas tarefas. Nós temos que buscar um Brasil amor, fraternidade, honestidade e caridade. E aí nós vamos ver duas pessoas muito importantes, pode passar mais uma, duas pessoas muito importantes no Brasil, né? José Bonifácio, que foi o patriarca da independência, e o Rui Barbosa, que foi o ministro da Fazenda. Ele morreu, José Bonifácio, em 1838. E o Rui Barbosa nasceu em 1849, então pertinho, né? Então, o Chico Xavier escreveu para o Vantuil, que na época era o diretor da FEB, falando: quando José Bonifácio partiu, levou grande amor e reconhecimento à Bahia e reencarnou-se lá, quase que de imediato, para prosseguir no trabalho de libertação do país. Antes era a independência e, em seguida, a abolição do cativeiro e a república. Como vemos, as tarefas continuam. E aí é o mesmo espírito que vem dar prosseguimento à sua tarefa. Então, na próxima reencarnação, nós queremos participar, nós queremos dar prosseguimento, justificar e concluir essa proposta, para que não seja mais uma proposta, e sim seja algo assim efetivo. Vinde a todos vós que estáis cansados, foi o que o mestre falou. E o nosso hino nacional, que fala dos filhos desse solo, és mãe gentil, que nos acolheu tão bem. Eu trouxe um texto aqui, posso ultrapassar 3 minutos? Pode? Porque vai demorar 8 minutos a minha leitura. Eu queria que vocês escutassem muito esse texto, porque pode passar o Eurípides, um espírito tão dedicado ao Brasil, tem um médium chamado Emanuel Cristiano, aquele que fez o livro Aconteceu na Casa Espírita e tantos outros livros psicografados, uma pessoa muito séria. Ele ficou hospedado na minha casa o ano passado e estávamos conversando sobre o Brasil, o que está acontecendo com o Brasil. E ele nos deu uma psicografia do Eurípides. E depois, conversando com o pessoal da Federação Espírita de Mato Grosso, a mesma psicografia foi dada no Mato Grosso, a mesma. Mudando algumas palavras de vocabulário de acordo com o médium. Leva 8 minutos, é só sobre o Brasil e a nossa vida. Então, eu vou ler, mas é a ideia do nosso querido Eurípides. Então, que ele esteja aqui fazendo com que cada um de nós entenda o que é o Brasil.
E aí ele começa: pátria bem-amada, ouvi o meu canto de gratidão. Teus mares de safira e esmeralda escondem ricos tesouros. Tuas verdosas florestas acolhem a flora e a fauna exuberantes que, em tudo, revelam o Criador. Em teus céus, coalhados de estrelas, lucila o cruzeiro como sinal astronômico para a redenção. Mas se os teus recursos naturais enchem-nos de admiração, é o povo, especialmente, que desejamos exaltar. Brasileiros, filhos desta nobre nação, ante as lutas da vida, apresentai-vos intrépidos. Desde que Cabral, capitaneando as naus do descobrimento, rompeu o Atlântico, a terra de Pindorama, fez raiar o sol do novo mundo. A parte das críticas pertinentes à história, o Brasil tem por função a espiritualização dos homens. Então, brasileiros, ouvi, levantai-vos, pois a vossa missão é a fraternidade universal. Entre os astros de primeira grandeza, incrustados no panteão de nossas conquistas, há um povo cuja tarefa não pode mais tardar. Um país continental, de programação, de espírito e verdade, precisa de braços e heróis, não nas ideologias dominantes, em que a propagação do heroísmo, entre aspas, interesseiro, entorpece as massas. Refiro-me ao heroísmo pessoal, em benefício da construção de uma nação verdadeira. Mas, no panorama político, alguém pode falar: a corrupção nos açoita como látego cruel, a fazer correr o sangue das multidões. A tortura dos tiranos modernos nas manobras da economia parece nos esfacelar o corpo e traspassar a alma com a lâmina da beligerância. Tratai de acalmar-vos. Uma pátria verdadeira não se constrói sem suor e lágrimas. Um Brasil legitimamente nacional é construção de todos nós. Um Estado que sirva a humanidade e dela recolha representantes da honestidade e do patriotismo real é sonho que se sonha na coletividade. Por isso, longe de atacarmos, ferirmos, revolucionarmos com armas, convém contribuir democraticamente, usando a educação intelecto-moral por instrumento de renovação social. Espíritas brasileiros, oferecei vossa contribuição ao Brasil. Trabalho honesto, respeito às diferenças, educação, cortesia, gentileza, entendimento correto do espiritismo, vivência dos valores cristãos no lar, misericórdia para os falidos, amizade, fé racional, pureza doutrinária. Isso está ao nosso alcance. Um Brasil melhor começa com o nosso compromisso de bem viver. A violência assusta e enche-nos de indignação. Os hospitais públicos fazem pensar aos desavisados que Deus esqueceu-se dos pobres e desesperançados. As escolas em território nacional, abandonadas muitas, miseráveis outras, fazem crer aos olhos meramente materialistas que o povo está desamparado. Se a caixa de Pandora está aberta, convidando os homens à autossuperação, lembrai-vos da esperança. Dia virá em que nossa terra despertará. Ainda vivemos o pesadelo dos exploradores, mas a nação, composta por almas devotadas, sonhará com a liberdade das amarras do poder, e a responsabilidade fará surgir um novo grito em cada um de nós, e o clamor dessa nova independência, no Ipiranga de confiança, nos conduzirá na construção de um Brasil mais justo e nobre. O brado retumbará mais forte: Brasil, pátria do Evangelho. Brasileiros, irmãos, bendizei esta terra, amai-a. Entidades maiores
pedem a Deus pelo renascimento e rogam o Brasil por honra de trabalho. Muitos colonizadores retornarão das campas para devolver ao povo o que ao povo pertence por direito. Mas trabalhai, colaborai, vossa bandeira tem de ser o trabalho. Vossos filhos ganharão letras, honrarão a ciência, permanecerão em solo nacional. E nossa gente contribuirá para uma grande renovação social. Vede, espíritas, quanto bem feito no mundo? Se as trevas nos espreitam, nos estertores de um tempo que se esgota, a luz surge triunfante. Em toda parte há obras de benemerência, muitas outras virão. A aristocracia intelecto-moral, promulgada por Kardec, haverá de ser uma realidade. A ética será uma necessidade entre as nações e a economia, necessariamente, trará a fraternidade. Por uma questão de sobrevivência, os povos aprenderão a respeitar-se reciprocamente. Brasileiros, nada de abandonar a nossa terra, nada de desertar da batalha. Sois soldados do Cristo, apresentai-vos. Vossa arma, a inteligência. Vosso elmo, a oração. Vossa luta, a renovação moral. Vossa musa, a verdade. Vosso escudo, a fé. Vossa lança, o trabalho. Vosso comandante, Jesus. Avante, irmãos. Nenhum brasileiro renasceu por acidente. Todos temos uma programação. Ouvi o hino nacional. Ouvi, irmãos, o hino nacional. E vede que Manuel da Silva e Duque Estrada foram guiados por seres invisíveis a grafar em acorde de luz, com letra de estupenda beleza, o destino da nação. Fazei deste poema cantante, clarim da verdade, vossa prece diária. E quando orardes assim, cheio de certeza, sabei que os ministros de Deus, os ministros do Senhor, conhecem o Brasil. Estudantes, acadêmicos, professores, médicos, cientistas, advogados, políticos, legisladores, religiosos, trabalhadores, gente do povo, irmãos, levantai! A flâmula verde-ouro representa o ideal que todos devemos perseguir: ordem e progresso. Que as 26 unidades federativas e o Distrito Federal, estrelas fulgentes de um céu anelado, representem e exaltem com honestidade soberana a nação. E nós, o povo, encarnado e desencarnado, laboremos com afinco, mantendo-nos honestos e fraternos onde a vida nos colocou. Irmãos, há uma infinidade de espíritos envolvendo-vos, espíritos que se sentem brasileiros pelo amor que devotam a esta pátria. Aos espíritos desse solo e aos que aqui vierem ter, coragem, avante, a doutrina nos ilumina, façamos, portanto, luz. Muita paz.